Eu sou o Padre Fábio Vieira, da Diocese de Santa Cruz de Corumbá, pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, aí na cidade de Ladário, e também diretor espiritual do Apostolado Devotos de Carlo Acutis, Brasil. E estou com vocês novamente aqui no Com Fé Venceremos para refletirmos hoje um texto bíblico muito bacana, de Marcos 4:40, onde diz assim, na verdade é uma pergunta, e eu já começo esse texto bíblico, essa reflexão, fazendo essa pergunta para vocês. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé. Olha, por que vocês estão com medo? Vamos refletir aqui um pouquinho, gente, essa palavrinha na qual esse questionamento nos é feito. Jesus, em vários momentos, questionou os apóstolos e muitos dos que estavam com ele, sobre essa questão do medo. Nós poderíamos já encerrar a reflexão aqui, ao dizer que quem tem fé não tem medo. Mas vamos refletir um pouquinho o que é o medo. Vamos lá. Bom, primeiramente, o medo está na condição humana. Todo mundo sente medo. Quem que nunca sentiu medo? A gente sente medo do outro, a gente sente medo da chuva, do trovão. Quando você é criança, sente medo de fantasma. Nós criamos na nossa mente uma série de ilusões que nos causa e nos torna, né, pessoas assim muitas vezes completamente propensas, né, e frágeis a essa realidade do medo. O medo, gente, é um sentimento. E como sentimento, ele não tem base racional. Veja bem, quando nós éramos crianças, tinha ali uma sala, um quarto em casa, escuro, fechado, que nunca ia lá. De repente, alguém dizia para você, ou disse para você que lá dentro tinha um fantasma. Você só de passar perto, você já corria, mas nunca você abriu a porta para entrar, para ver se realmente havia ou tinha ali um fantasma. A partir do momento, se você abrisse a porta, entrasse, você ia ver que não tinha nada lá dentro, mas foi algo criado por alguém que passou e disse que lá dentro tinha um monstro, mas na sala não tinha nada. Ou seja, o medo é uma realidade o medo faz com que nós criemos uma realidade que não existe. E isso nos impede de darmos passos para buscarmos, vencermos, superarmos qualquer dificuldade, qualquer situação adversa que venha surgir na minha vida. E quando Jesus pergunta, né, por que vocês têm medo? Né? Vocês estão com medo, homens de pouca fé. Em outro momento, Jesus falava isso categoricamente. Homens de pouca fé. Sempre que se reconhecia o medo, Jesus falava, pouca fé, porque não tem fé. Agora, esse sentimento, ele precisa ser vencido. E como que eu venço um sentimento como esse, que eu não tenho domínio? Muitas vezes nós não temos domínio sobre os impulsos que as emoções nos colocam. É complicado, entendo. Mas vejam bem, quando nós temos uma base, e essa base é a fé, tudo muda. Vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa, eu na minha experiência de padre, muitas vezes já vi isso acontecer, de pessoas que ficaram doentes de câncer, e muitas por conta do medo de morrer, morreram. Por quê? Porque o medo faz com que nós não criemos anticorpos. O medo nos faz entrarmos num universo que nós não temos domínio, que é o sentimental. E o sentimental, ele é desprovido de razão. E uma vez desprovido da razão, da inteligência, nós sofremos antecipadamente com aquilo que não existe. O medo faz isso. Então, enquanto aquela outra pessoa que tinha fé, era como se o medo fosse algo inexistente. Ela ia, ela buscava, ela fazia as soluções surgirem. É assim que se vence. Porém, se eu não tiver algo que me alimente nesse caminho da fé, eu vou me entregar com facilidade à ilusão do medo. Então vou sofrer antecipadamente com coisas que não existem, por exemplo. A ansiedade é uma das provas
de que nós estamos nos deixando levar pelo medo. E com certeza os discípulos ali, os apóstolos, passaram por essa experiência diuturnamente, do medo. Primeiro, o medo do novo. Nós temos medo do novo. Se alguém vai mudar de cidade, de rua, de casa, de trabalho, a primeira coisa que vem é um medinho, que a gente fala, né? Mas esse medinho nada mais é do que uma certa ansiedade de trazer para o presente aquilo que não existe. O medo, aí vem, será que vai dar certo? E percebam que quando nós estamos tomados por esse sentimento do medo, o que acontece? Nós criamos dentro de nós uma força negativa para tudo. Será que vai dar certo? Se estiver doente, será que eu vou sobreviver? Meu Deus, perceberam o que o medo faz? O medo vai te afundando até te dominar completamente e ele te impede de chegar ao ponto da superação. Lembram aquele outro episódio em que Jesus estava caminhando sobre as águas? O que Pedro pensava que era? Um fantasma. O medo faz com que nós criemos fantasmas, e muitos fantasmas. No entanto, era Jesus que estava vindo caminhando sobre as águas. Pedro pensava, os apóstolos pensavam que era um fantasma. Aí Jesus, sou eu. Pedro, ainda tomado pelo medo, se és tu realmente, Senhor, deixa que eu vá caminhando até chegar ao teu encontro. E o que Jesus falou? Vem. Pedro foi. Chegou um determinado momento que Pedro começou a afundar. Aí Jesus disse o quê? Meu Deus do céu, homens de pouca fé, por que vocês estão com medo? Essa é a realidade existencial do medo. Faz com que nós não cheguemos, não busquemos e não concluamos as etapas, né, das situações que surgem na nossa vida que merecem superação. O medo faz isso. Mas Jesus diz o quê? Tanto para Pedro como para os outros, como hoje nos questionando. Não tem fé? Você não tem fé? A fé, gente, dizia Santo Tomás de Aquino, guardem bem isso que eu vou dizer. A fé é uma adesão racional à verdade. Eu lembro-me que muitas vezes as pessoas, para ter fé, elas querem ter uma experiência sinestésica de Deus. E o que seria isso? Elas querem sentir Deus. Eu já ouvi uma vez, nunca vou esquecer, uma pessoa chegou para mim: Padre, faz uma missa que eu quero chorar, eu quero sentir Deus. Aí eu, filha, Deus não é sentimento. Não tem como eu sentir Deus. O que eu sinto? Eu sinto dor de cabeça, dor de barriga, mas eu não sinto Deus, porque Deus não é sentimento. Deus é a verdade que eu reconheço pela razão e não pela emoção. Então, nesse sentido, nós estamos querendo fazer a experiência de vencer o medo muitas vezes pelo caminho errado, ou tentando alimentar a nossa fé de uma forma completamente sentimental. Aí nós não vamos chegar a lugar nenhum. O que vai acontecer? Mais na frente nós vamos sentir outro medo, nós vamos ter outro problema. É como se vivêssemos e estivéssemos sempre à beira do abismo. Por que tem medo? Porque a sua fé ainda não atingiu o nível de compreensão de Deus, que é a verdade, como deveria. Portanto, você que está aqui conosco nesse programa, nos assistindo agora, nos acompanhando, eu faço a mesma pergunta. Você está com medo de alguma coisa? Mas esse medo que você está sentindo, em algum momento você já parou para racionalizá-lo? E o que é isso, padre? Você perguntar por que você está sentindo medo? Para e pergunta. Aí você olha Jesus, sou eu não sou fantasma. Nós vamos vencer os medos da nossa vida a partir do momento que nós entrarmos de forma racional naquilo que é concreto. Por que eu estou sentindo medo? O que eu temo? E o que eu tenho de concreto que está atrapalhando ou que está fazendo com que eu sinta esse medo? Meus amigos, a fé, ela é alimentada.
Eu não compro a fé na farmácia. Eu quero uma porçãozinha de fé. Hoje eu tomei um meio litro de fé. Hoje eu comi uma porção de fé frita. Não existe isso, meu Deus. Tá? Então, a fé é alimentada a partir do quê? A partir da experiência com Deus. E a experiência com Deus se dá, sobretudo, por meio da oração. Eu não posso esquecer dessa dimensão. Na oração, eu tenho certeza que você vai encontrar em Deus, na sua experiência subjetiva com Deus, a superação do medo ou dos medos criados pela sua imaginação, pela sua cabeça. Embora nós sabemos que hoje as pessoas vivem, muitas delas, num limiar de fragilidade muito grande, que o diga as depressões que por aí se encontram, né? nas vidas das pessoas. Os problemas sociais que muitas enfrentam, as dificuldades, sejam elas em que dimensão for, financeira, econômica, espiritual, etc. Gente, lembrem sempre desse texto e desse momento do encontro de Pedro com Jesus. O medo fez com que Pedro pensasse que era um fantasma e era Deus. Então, quando você sentiu medo de alguma coisa, primeiro racionaliza. Será que não é da minha cabeça? Não é fruto somente da minha carência, da minha dor, do meu sofrimento? Se coloca na oração. Se coloca na oração. O nosso jovem, eu não poderia deixar de falar, o nosso jovem Beato Carlo Acutis era um exemplo de fé. E onde que ele buscava o alimento para a sua fé, para que o medo não tomasse conta? Porque com certeza, como jovem, como adolescente, ele também teve seus medos. Na Eucaristia. Nós temos o maior tesouro da face da terra, o maior alimento. Mas até isso muitas vezes nós relativizamos. Nós não acreditamos, nós não fazemos essa adesão racional. Porque a experiência de fé passa pelo crivo da experiência, do conhecimento. Aí sim, eu não estou dizendo que nunca você não vai sentir medo, porque o medo é humano, ele está na experiência humana. Agora, deixar com que esse medo tome conta da sua vida, te impedindo de buscar as soluções e as superações, aí realmente é porque a base, que deveria ser a fé, não está dando para você condições de fazer essa superação como deveríamos. Os apóstolos passaram por essa experiência, os santos também, em alguns momentos, tiveram seus medos, mas esses medos foram enfrentados e superados com a fé. Mas a fé precisou ser, muitas vezes, provada, testada. É aí que nós sabemos se de verdade temos fé. Portanto, meus amigos, diante dessa realidade, eu diria para vocês, não tenham medo. É isso mesmo, não tenham medo. Primeiro, pensa. Veja se é concreta a coisa, né? O medo é sempre uma realidade que surge a partir do sentimento de algo que ainda não existe e às vezes nunca vai existir. Mas a minha cabeça, a minha carência, a minha dor, a minha necessidade faz com que, e olha que mente fértil nós temos, hein? Faz com que nós soframos antecipadamente com aquilo que não existe. Mas Jesus nos dá condições disso. Lembra? Todos os momentos que Jesus ia tomar uma decisão na sua vida, o que ele fazia? Se recolhia para um lugar alto, para uma montanha, para um lugar deserto, para rezar. Por que você também não faz essa experiência? Quando você sentir que o medo está batendo à sua porta, seja em que dimensão for, vai rezar, se coloca diante do Senhor. Não fala nada, porque Ele já sabe o que está passando dentro do teu coração. Não fala nada. Eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta e você vai sair de lá. Por que eu estou sentindo medo? Não tem sentido eu sentir medo se eu tenho a maior de todas as forças, que é Jesus Cristo. Mas, como disse antes, na nossa humanidade, nós estamos propensos a todos os dias sentirmos e termos esse sentimento. O que nós temos que ter cuidado é para não alimentá-lo. Não alimentá-lo. E aqui eu quero, nesse momento final, falar sobre
tantas pessoas que sofrem com a depressão. A depressão é justamente esse medo tomado conta por completo do ser da pessoa. Lógico, muita coisa a gente sabe que é patológica mesmo, tem um cunho mais científico para ser investigado, mas muitas das depressões foram porque as pessoas se deixaram levar pelo medo, foram tomadas completamente pelo medo. E isso elimina, tira de você a fé, né? A fé, que é e que faz parte daquele tripé, é o que nós chamamos da trilogia de Deus. Qual que é a trilogia de Deus? A fé, a esperança e o amor, onde a fé vai estar sempre embaixo. A fé vai ser sempre a base de tudo. Repito, é buscar, alimentar na oração, numa experiência profunda com Deus. Porque o medo vai ser sempre um sentimento que pode aflorar a qualquer instante, a qualquer momento você vai senti-lo, diante de qualquer desafio que você se encontrar na vida. Mas se você buscou fazer essa experiência profunda com Deus na oração, aí você vai vencer, pode ter certeza disso. Os santos tiveram seus momentos de medo. Quem, como ser humano, ainda nunca teve uma experiência de sentir medo de alguma coisa? Não falo daqueles medos de fantasmas, de bichinhos, de coisas, né, do fantasioso da criança, mas como adulto mesmo, os medos podem ganhar uma outra intensidade. E nós, de repente, vamos nos encontrar em alto mar, afundando. Mas lembrem, a mão de Jesus está sempre lá. O que Jesus falou para Pedro? Vem, Pedro, segura na minha mão. Vem. A mão de Jesus vai estar sempre lá. Pode ter certeza disso. Aí você vai ter que vencer o medo e ir lá e agarrar nessa mão, porque ela vai te levar para cima. Eu penso que com a maturidade que a vida nos dá, com os anos, nós vamos vencendo. Mas isso também não é regra. Muitas pessoas de todas as idades passam por essa instabilidade causada pelo medo, que nada mais é do que, a gente pode dizer isso, a falta de fé. Uma pessoa com fé, ela supera muito mais as adversidades da vida do que uma pessoa que não tem fé. E eu quero encerrar esse momento para juntos rezarmos a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, Jesus nos dá essa experiência profunda de como nos voltarmos para o céu, de como nos voltarmos para Deus. Sendo assim, Jesus nos mostra que o medo não passa de uma realidade imanente do sentimento humano. E quando nós voltarmos o nosso olhar para Deus, aí dizia também o nosso jovem beato Carlo Acutis, eu amo particularmente essa reflexão, essa frase do Carlo, onde ele diz assim: a tristeza é o olhar voltado para si mesmo, e a felicidade é o olhar voltado para Deus. Que tal se nós daqui para frente voltássemos o nosso olhar somente para Deus? Pode ter certeza que esses medos desapareceriam. Que nessa oração do Pai Nosso, nós possamos elevar a Deus o nosso coração e as intenções que estão aí no coração de cada um, os medos que cada um carrega, possam ser dissolvidos, disseminados, que desapareçam dos seus corações. Mas procurem, assim como Pedro, segurar na mão de Jesus para que você não afunde quando surgirem as adversidades, tudo aquilo que é contrário à vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro, um outro momento, aqui no programa Com Fé Venceremos.